O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 9, livro 2. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Penetração de nosso pensamento pelos espíritos. Pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos, ou seja, observam tudo o que fazemos? Sim, pois os homens, estão constantemente rodeados por eles, ou seja, nós estamos sempre rodeados de espíritos. Contudo, cada um vê apenas as coisas às quais dirigem sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhes interessam. Então, por exemplo, se nós temos um péssimo hábito de tomar bebida alcoólica, provavelmente atrairemos espíritos voltados a esse sentido. Se temos um péssimo hábito de fumar, por exemplo, temos espíritos voltados a esse péssimo hábito de fumar. Se temos, por exemplo, o péssimo hábito de falar mal do próximo, com certeza atrairemos, espíritos que estão voltados a falar mal do próximo. E se, ao contrário, os espíritos não se interessam por isso, se afastarão. Pergunta 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, ou seja, os nossos íntimos pensamentos? Muitas vezes o conhecem, o que deseja deles ocultar, ou seja, o que a gente supõe que poderia ocultar deles, Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles, ou seja, para esses espíritos, Pergunta 457A. Sendo assim, parece mais fácil ocultar-se uma coisa de uma pessoa viva do que a esta mesma pessoa após sua morte. Então, a pergunta seria então mais fácil, de enganar e de esconder alguma coisa de alguém que está encarnado nesse momento com a gente, do que depois da sua morte, porque ela em espírito depois teria capacidade de observar. Certamente é a resposta, pois quando acreditam estar bem escondidos, em realidade há uma multidão de espíritos ao seu lado que os observam. Pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e que nos observam? Quer dizer, o que eles pensam? Quando eles estão observando, o que eles imaginam, o que a gente está fazendo, o que eles observam e pensam sobre isso? As nossas atitudes, por exemplo. Isso depende, os espíritos levianos se riem das pequenas travessuras que fazem e zombam de vossa impaciência, ou seja, às vezes causam intrigas e ficam zombando disso e rindo-se dessas intrigas. Os espíritos sérios lamentam, obviamente, os espíritos bons vão lamentar essa infelicidade. Os seus tropeços, obviamente, tratam de ajudá-los. Então, os espíritos bons vão nos querer ajudar, espíritos que estão num grau de evolução, infelizmente, lá da terceira ordem, vão querer nos prejudicar simplesmente por querer ou simplesmente por gostar disso, E, obviamente, os que não são elevados vão rir e os bons vão ficar chateados, vão tentar nos ajudar da melhor forma para que possamos tomar o melhor caminho, e não ouvir as questões dos maus espíritos. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo Penetração do nosso pensamento pelos espíritos.